Aí. Então, Agora nós sim, João. estamos estudando a segunda parte, né, da carta dos Efésios. Nós estudamos capítulo 1 a 3, a parte teológica, e nós estamos iniciando essa segunda parte da carta, que é a parte mais prática. Então, nós começamos na aula passada, capítulo 4 de Efésios, e ele começou assim: rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, nós temos um chamado, uma vocação, e há uma maneira digna de vivê-la, né? Que é isso que ele espera que aconteça com a comunidade. E, nessa situação, ele coloca aqui no capítulo 2 qual seria essa maneira digna de viver, dizendo assim: sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Então, nós falamos ali na situação imediata deles era a tensão entre uma igreja gentílica e uma igreja judaica, e isso tinha que acabar, não era para ser assim, havia necessidade de ser um só povo, e por isso que ele pede esse ambiente de comunhão, de tolerância. E se a igreja vai vingar no mundo, ela tem que ser essa referência dentro dela, né? E essas são as características. Então, ele fala exatamente isso no verso 2, aquilo que nós precisamos ser, e no verso 3 ele fala fazer todo esforço para conservar a unidade, E ele acrescenta que nessa unidade, do verso 4 ao 6, ele fala que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Unidade. Unidade seria o diferencial. E eu acho que isso particularmente relevante para os dias de hoje, em que exatamente se procura descontinuar tudo de que existe em termos de afinidade, de unidade, né? Como eu disse, para mim a palavra dos nossos dias é intolerância, né? Então a unidade está nisso, e como igreja. Aí ele começa no verso 7 ao 10 a falar sobre os dons, e ele começa assim: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cristo deu graça para todos nós, senão nós não estaríamos na igreja. E essa graça também vem através das manifestações dos dons. Quando Cristo subiu, diz o texto, ele distribuiu dons aos homens. E desde quando ele fala dos dons aos homens, aí no verso 11, que é o que nós vamos tratar hoje, ele fala sobre dons de liderança, certo? Ele deu dons aos homens, esse é o finalzinho do verso 8, e a igreja é dotada de dons. Todo mundo que pertence à igreja, necessariamente, por definição, tem um dom. Não existe ninguém, então, desqualificado no corpo de Cristo que não tenha dom. A pessoa pode não saber, a pessoa pode ignorar, a pessoa pode não exercitá-lo, mas ela é dotada com dom, ela tem o espírito, o espírito já é um dom dentro dela, vamos dizer assim. E necessariamente, por definição, todo cristão tem um dom. Então, todo cristão tem que ter esse respeito, né? Tem que ter essa dignidade, nós devemos reconhecer a todos. E nós precisamos organizar essa questão dos dons na nossa cabeça, que é uma questão que, nas últimas décadas, ela causou muito dor de cabeça
para a igreja, né? Muita indefinição, muita severidade, muita restrição, muita divisão. Há aqueles que procuram ignorar, fazendo de conta que não existam os dons, e existem aqueles que tentam trabalhar, existem aqueles mais imaturos que dizem, se você não tem esse ou aquele dom, você então não tem o Espírito Santo. Mas os dons, eles foram repartidos, como o trecho que a gente leu aí no verso 7, eles são parte da graça de Cristo para cada um de nós, né? E ele diz assim, no trecho que nós vamos ler, ele fala sobre dons de liderança, dons ministeriais. Veja bem, a igreja, ela tem dons, o capítulo 12 de Romanos, 12 de 1 Coríntios, tem uma lista de dons. E tem mais algumas passagens que tem um ou outro. Essas listas, elas não são idênticas. Então, quer dizer que ele tem uma lista que pode variar de uma comunidade para outra. Tem alguns e não tem outros. Mas aqui ele está colocando uma constituição, né? A gente chama de dons de liderança, dons de ministério. E esse aí é o verso 10 que a gente vai abordar hoje. Que ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse é um grupo de liderança, esse é um colegiado dentro de uma comunidade. Então, ele está prevendo que uma comunidade tenha uma liderança, e aqui ele não está discutindo a estrutura de uma igreja, seja ela qual for, ele está considerando a parte orgânica da igreja. A igreja, como organismo, deve ter uma liderança para dar um destino. E ele continua no verso 12, ele fala assim, para que tem essa liderança? Qual que é a finalidade dela? A finalidade é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Então, essa liderança, uma liderança numa igreja, se ela estiver cumprindo a sua função e o seu dever, ela serve para preparar os santos para a obra do ministério. Então, o ministério é o serviço, para o serviço. Preparar os santos para o serviço cristão. E para que o corpo seja edificado. Então, a igreja, ela se autoedifica, né? Ela prepara, a liderança prepara para o serviço. E ela se edifica e, ao mesmo tempo, ela vai crescendo na maturidade espiritual, como diz o trecho nosso, que a gente vai ver mais adiante, na estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Enfim, todos os cristãos têm dons, mas nem todos os cristãos lideram. Então, existe uma coisa aqui, uma especificidade, né? Os dons de liderança são dons para carregar a igreja adiante, para fazer os cristãos crescerem. Então, os líderes devem ter isso em mente. Olhar estrategicamente para onde vai e cuidar que haja edificação dos membros da igreja, tá certo? Então, esses são o que a gente pode falar de dons ministeriais. Edificar a igreja, crescimento dos irmãos. Em 1 Coríntios 12, ele fala assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Você vê que essa parte é bem similar à que nós estudamos em Efésios, que há um,
e essa unidade é reforçada também em Coríntios. Aí ele fala, a cada um, porém, a cada um, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O dom visa o bem comum. O dom não é uma particularidade, uma virtude, uma qualidade minha que me leve à ostentação. Ele é voltado para servir, tá certo? Ele é voltado visando o bem comum, visando o serviço para os outros, tá certo? Muito bem. Os dons, ele fala assim, que os dons os dons de apóstolo, profeta, evangelista são mais abrangentes. Poderíamos dizer que esses dons, eles abrangem mais a igreja toda, independente da comunidade local. A característica de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista é expansão, né? Ela não se restringe a uma comunidade, essa função, esse dom. Mas pastores e mestres são mais localizados, eles estão mais dentro da igreja. A gente vai conversar um pouco mais sobre cada um deles, e meu objetivo na aula de hoje, já vou adiantar, é colocar com vocês que esses dons, como nós entendemos esses dons hoje, como a Bíblia diz que eles são, e como nós temos hoje em dia, porque parece que existe um desencontro muito grande. Então, eu pretendo conversar com vocês o que a Bíblia fala, o que nós fazemos hoje. Então, é bom a gente organizar a cabeça da gente com relação a isso, né? Por quê? Porque eu acho que, por exemplo, apóstolo e profeta são títulos, vamos dizer, são dons, que a gente parou de falar neles. Saímos do Novo Testamento mais algumas décadas e não se falava mais neles. E passamos séculos sem eles. Eles ressurgem agora no século passado com muita força. E parece que se mais espiritual quem os tem, que quem não os utiliza é inferior. E eu quero trabalhar isso com vocês. Por exemplo, nós não usamos essa nomenclatura, profetas, apóstolos, evangelistas, na nossa comunidade. Mas não quer dizer que o dom não exista. Não quer dizer que pessoas não praticam esses dons. Então, nós precisamos entender o que é o dom, qual que é o significado deles e reconhecer a presença deles, mesmo que a gente não utilize esses nomes aqui, tá certo? Essa é a minha preocupação, que a gente entenda muito o que está rolando aí no mundo contemporâneo e como nós nos posicionamos em relação a isso, tá certo? Nós podemos também dizer que a liderança formava um colegiado. Você vê que ele coloca aqui em Efésios apenas 5 dons. E era uma espécie de um colegiado dentro da comunidade. O que eu quero dizer com isso é que dentro de uma comunidade tem que ter uma liderança que vai levar o povo numa determinada direção. E que um homem sozinho não consegue produzir todas as dimensões que são necessárias no corpo. Daí a necessidade de um colegiado, de você ter pessoas com diferentes dons e também, na hora que a gente vai assim escolher os líderes, olhar para os dons dos indivíduos e olhar para as necessidades que a igreja tem, tá certo? Os apóstolos no século I, eles eram meio, eu vou chamar de coringas, tá certo?
essa questão dos dons, como o dom é uma coisa orgânica, não é uma coisa fixa, eles meio que se sobrepõem, eles não têm um limite, uma divisão muito rigorosa. Então, você não tem, eu faço isso, mas aquilo não sou eu, vou chamar o cara que tem o dom tal para vir te atender nisso daqui. Não existia e não existe essa intenção nos dons da igreja. E os apóstolos, eles são no meio, na utilização dos dons, os 12 apóstolos, os primeiros apóstolos ali, eles são meio que coringas. Então, você vê eles pregando, você vê eles profetizando, você vê eles curando, você vê eles exortando, você vê eles visitando as comunidades. Então, assim, a gente precisa entender isso, até que você pode ter um dom e não quer dizer que você deva se fechar para outras atuações que não sejam do teu dom. Se o Espírito Santo, numa situação esporádica, estiver te empurrando para um exercício, mesmo que aquele não seja reconhecidamente aquilo que é o seu dom, não quer dizer que você não tem o dever de atender ao apelo do Espírito e à necessidade que se propõe à tua frente. Então, o dom, ele é dinâmico, ele não é estático e ele não é uma caixinha fechada em si, tá certo? A gente precisa entender essa flexibilidade. Você pega Paulo, você vê Paulo exortando, você vê Paulo curando, você vê Paulo viajando, você vê Paulo batendo boca lá com alguns membros da igreja, você vê ele não se limita só à atividade dele ali. A mesma coisa com Pedro, a mesma coisa com João, tá certo? Então, o capítulo 13, de 1 a 13 de Antioquia, ele fala sobre a comunidade de Antioquia e fala que lá havia profetas e mestres. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé para Antioquia para ver o que estava acontecendo lá. Nesse caso, Barnabé foi um enviado, ele foi um apóstolo, porque a palavra apóstolo também significa enviado. Então, ele estava na condição de apóstolo da igreja de Jerusalém para supervisionar o que estava acontecendo com a comunidade de Antioquia. E lá tinha mestres, e daí um pouco o Barnabé foi buscar o Saulo de Tarso lá na terra dele, em Tarso, que era o apóstolo que estava ali meio que congelado, ali meio afastado do centro da igreja lá em Jerusalém. Barnabé foi buscar e trouxe ele. Então ele puxa o apóstolo Paulo, ele é o enviado, lá já tem profetas e mestres. Então, eles têm ali uma comunidade, tá certo? Mas ele só descreve profetas e mestres. E a tarefa dos líderes é ver que a igreja tem um funcionamento pleno, ou seja, viabilizar a comunidade, né, nos seus objetivos, e dar uma certa organização, uma certa orientada nos dons, para que a coisa não fique muito solta, muito frouxa, tá certo? E é importante a gente entender isso, que a igreja é uma comunidade voltada para fora, ela não é voltada para si mesmo. E isso a gente tem que prestar atenção. A igreja é uma comunidade voltada para fora, para a evangelização, para a divulgação, para marcar presença no mundo. E não em si mesma. A igreja ela não existe para ficar somente se auto-edificando. E essa é uma preocupação que nós devemos ter, cada um de nós, liderança, membros da igreja, da gente não ficar sendo uma igreja mesmo em si mesmada, né? A gente tem esse dever de estar alargando as nossas fronteiras, certo? E, às vezes, a gente
se esquece disso. E tem, eu quero, como essa é uma aula, não estou criticando ninguém, estou querendo pôr. Às vezes existem a ideia de cristãos que se escondem dentro da igreja e evitam a ida para fora. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter como líderes, fazendo a visão, né, a projeção do que a gente vai fazer, tem que ter sempre voltada essa ideia de voltada para fora. Então, a liderança, ela é apontada por Deus. Peraí. A liderança foi apontada por Deus para aperfeiçoamento dos santos e ela está preocupada com a edificação espiritual, tá certo? E aí a gente precisa pensar que a comunidade também ela precisa reconhecer a autoridade dos líderes. Os líderes não têm obrigação de impor a sua autoridade, mas os liderados têm o dever de reconhecer essa autoridade. Quando nós nos reunimos numa assembleia e, em nome de Cristo, selecionamos os líderes, não é para depois menosprezá-los ou ignorá-los, mas é para respeitá-los e ajudá-los, entendendo o seguinte: ele está procurando o meu crescimento. Os líderes estão procurando a expansão da igreja. Então, eu devo facilitar a vida deles e não complicar. Eu costumo chamar que tem ovelhinhas complicadas. No rebanho sempre tem ovelhinhas, tem gente que não aceita autoridade ou não reconhece a autoridade. Mas essa é uma falha. Veja bem o que diz lá em Hebreus. Hebreus tem um verso que diz assim: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não é proveitoso para vocês, ovelhas. Essa é a atitude, e se nós trabalhamos e elegemos em oração, escolhemos o melhor, e quando nós estamos reunidos e a vontade de Cristo se manifesta na decisão da igreja, então nós precisamos pensar que nós precisamos ou devemos respeitá-los e ajudá-los, né? Facilitar a vida deles, porque no fundo, eles devem estar com o foco em nós, eles devem estar voltados para nós, tá certo? Agora, eu vou dar um break aqui, talvez você já esteja... Depois nós vamos começar a falar de cada um deles especificamente. Gostaria de ver se alguém quer se manifestar sobre essa primeira parte aqui, esse conceito de liderança dentro da igreja. É um momento para a gente compartilhar. Se alguém quiser falar... Sr. Gilval, você colocou que esses 5 ministérios, eu chamo de ministério, né? Não era muito comum até o comecinho do século passado, o final do século passado, 1990, 95, começaram a sair nas comunidades a declarar posição e não ministério. Quer dizer, não é uma coisa que faz parte do corpo, mas faz parte do indivíduo. Foi o que ela me perguntou domingo passado, se isso era dom ou era talento, né? Então, acho que eles pegaram esse ministério do profético, evangelista, pastor, mestre, e transformaram isso em título. É que nem quando eu deixei de ser pastor, muitas pessoas me chamam de pastor. Eu falo, não, eu não sou pastor. Eu estava pastor. Eu era pastor enquanto estava dentro de uma comunidade. Agora eu sou o Marcos. Tenho o dom pastoral, tenho o dom de ensino, é outra história. Agora, o ministério pastoral virou título.
A pessoa fez assim, eu sou o pastor, eu sou o pastor. Exige que as pessoas o chamem de pastor, né? Ou de apóstolo. Então, virou, para mim, ficou, como você falou, virou, parece que um negócio cativo. As pessoas se pegaram o dom e transformaram em coisa pessoal. Não sei se eu estou errado aí na fazer essa avaliação. Nós precisamos ficar... Não, você está certo. Nós precisamos ficar espertos no seguinte: nós temos o organismo e a organização. O organismo é algo vivo, são motivados pelos dons. A organização é a estrutura. Em algum momento, o organismo precisa de uma estrutura para ser carregado e conversar com a sociedade atual. Ele precisa de uma certa estruturação. Mas aqui, justamente, ele não começa falando da estrutura, da organização, porque ele está mais preocupado assim com o organismo no sentido de ser algo vivo, algo dinâmico, né? E então, tranquilo, você tem razão no que você fala. Quero dizer também, e corrigir até a minha primeira fala, assim, que não é que os dons fecharam, nós vamos ver um pouquinho, vou falar um pouquinho disso adiante, não é que os dons se encerraram, contudo, eles ficaram sem ênfase. Não quer dizer que na história da igreja, durante esse período, não houve pessoas com o papel de apóstolos, com o dom de apostolado, com o dom de profecia, com os dons. O que eu digo é assim, começou-se com esses títulos e eles eram bem conhecidos aqui, como nós temos no Novo Testamento. Aí, para o segundo século, houve um movimento histórico em que houve a sucessão dos apóstolos, os sucessores deles, os sucessores dos sucessores dele começaram a dar uma grande ênfase na estrutura. E aí nós começamos a ter a figura do pastor e do bispo como sendo o superintendente, ou de uma comunidade ou de uma região. E os dons ficaram meio que assim secundados em relação à proeminência desses líderes dentro da comunidade. Então, mas não é que elas nunca desapareceram, nunca deixaram de existir, estavam lá, mas sempre estiveram lá, mas não era enfatizado isso, vamos dizer assim, na história da igreja. Então, ficou meio que omitido. Então, no século passado, houve meio que uma explosão, né, sobre alguns desses títulos, né? As pessoas começaram a valorizá-los e eu quero justamente abordar. Por isso que nós precisamos reconhecer bem o que tinha lá na Bíblia, para a gente ter uma certa medição com que a gente vai estar avaliando aqui a realidade atual, tá bom? Então, sem dúvida alguma. Agora, o camarada que tem o dom de pastor, ou qualquer dom que seja, você tem aquilo até que o Espírito lhe tire. O Espírito Santo, o Senhor é soberano, ele pode te dar o dom, eu disse isso na aula passada, para uma situação pontual, específica, e tirar. E ele pode te dar o dom como vitalício. Agora, coincide o dom de pastor, por exemplo, que é o caso que o Altílio estava falando, com a função, a posição de pastor. Então, o fato de, digamos, dele não ser mais o pastor da comunidade, como eu deixei de ser o pastor da comunidade, não significa que o dom tenha desaparecido simultaneamente. Não. Quem tem um dom, tem um dom. A menos que o Espírito tire, o dom
permanece com o indivíduo que tem a responsabilidade de praticá-lo diante do Senhor. Isso foge a qualquer estrutura. Por isso que aqui em Efésios ele está preocupado, voltado mais para a estrutura, para o organismo, mais para o ser organismo. Ele está falando da igreja como um organismo do que uma estrutura. Ele não aborda aqui. Depois você vai ver o mesmo Paulo indo em comunidades, nomeando presbíteros, escolhendo presbíteros, tarará, tarará. Mas aqui ele não fala disso, porque o começo da igreja é isso, é um organismo, independente dos títulos que a gente dê para as pessoas, tá certo? E isso é importante a gente ter claro na cabeça da gente. Quando nós falamos das pessoas enquanto dom, enquanto organismo, e quando nós estamos falando dela como um título, uma função dentro de uma determinada comunidade. Ok? Ok. Vamos em frente aqui. Deixa eu acertar aqui. Nós vamos falar agora um pouco sobre os apóstolos, né? Deixa eu ver, eu já voltei para trás, ó. Deixa eu colocar aqui onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver. Aqui, apóstolos. Vamos pegar apóstolo, como eu já falei aí agora há pouco, significa enviados. Jesus deu treinamento para os 12 dele, mandando eles para algum lugar, tá certo? Então, mas nós temos diversos, a Bíblia fala de alguns níveis de apóstolos. Nós temos os 12, o grupo selecionado por Jesus, o grupo que acompanhou Jesus o tempo todo, né? E esse grupo era muito importante, porque quando Judas abandonou o grupo e se suicidou, lá em Atos 1 fala que eles precisavam escolheram, a igreja acabou escolhendo Matias, como alguém que tinha acompanhado o ministério, a crucificação e a ressurreição. Então, aquele grupo dos 12, eles eram escolhidos por Jesus, era um grupo especial. Igual esse grupo, não tem, eles morreram, não existe mais. Isso é importante, porque quem quer que hoje se diga ser um apóstolo, não é um apóstolo na mesma qualidade, no mesmo nível, no mesmo pedigree dos 12 escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus. E por que será que era 12? Por que Jesus escolheu 12, não escolheu 10, não escolheu 15? Por que 12? 12. Nós não temos uma situação clara do porquê, não temos essa explicação. Existe uma suposição, e aqui vai no subjetivo, você não precisa concordar, mas para você não ficar sem resposta, que os 12 fossem, mas não no mesmo nível também, equivalentes aos 12 patriarcas. Lembra dos 12 filhos de Jacó? Cada um era um patriarca de uma tribo, cabeça de uma tribo. Então, quando se falava sempre das 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, bem, nós temos os 12 apóstolos, porque as 12 tribos de Israel vêm formar o povo de Israel. E os 12 apóstolos vêm formar o novo Israel. O novo Israel. São os líderes do novo povo de Deus, do Novo Testamento. É uma sugestão, mas não tem uma explicação clara sobre isso. Mas que seja claro o seguinte, os 12 apóstolos originais morreram. Igual a eles, não tem mais. Mas, dito isso, nós precisamos ver que também outros foram chamados de apóstolos. Barnabé, que não era dos 12, Paulo, que não era dos 12, Andrônico e Júnias, que Paulo menciona lá em Romanos 15. Tiago, irmão de Jesus, não era do grupo dos 12, mas logo se transformou num líder da igreja de Jerusalém. Silvano e Timóteo. Esses homens, que não fazem parte do exclusivo dos 12,
eles tiveram ministérios e foram citados como apóstolos no Novo Testamento. Então, existe, de certa forma, um apóstolo que de alguma forma está muito ligado aos fundamentos da igreja, como Paulo diz aqui em Efésios 4, que apóstolos e profetas são fundamentos, mas não necessariamente somente os 12, tá certo? E aí, Efésios, nós já estudamos isso. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificando-vos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, existe um fundamento, isso é importante para a gente, que já foi colocado, já foi em edificação, já foi fundado, né? Foi feita a fundação, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Cristo é a pedra angular. Isso é importante, porque a gente vai falar depois de apóstolo no dia de hoje, vai falar de profeta no dia de hoje. Nós precisamos levar uma certa cautela, porque apóstolo, o fundamento já está posto. Você não pode mudar mais o fundamento do edifício, nem pode mudar o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, seja apóstolo, seja profeta no dia de hoje, eles não podem mudar esse fundamento que foi posto, e no qual Cristo é a pedra angular. Isso é muito importante quando a gente for discutir na atualidade desses, vamos dizer assim, desses ofícios dentro da igreja, tá bom? Depois eu terminar aqui o apostolado, eu abro para vocês o microfone. De certa forma, todos os cristãos são apóstolos. Então, aí já é um outro nível bem mais genérico. Se apóstolo é enviado, veja o que Jesus disse aqui, ó. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, esse ide aqui, esse vão e façam discípulos, nos coloca, de certa forma, num papel de apóstolo. Onde nós formos, é tarefa nossa, nós somos enviados, no sentido de enviados. Onde você estiver, você é um enviado do Senhor. Portanto, de alguma forma, você é um pouquinho de apóstolo. Depois, nós precisamos falar também, que eu disse que houve uma descontinuidade e uma sucessão. O que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que os apóstolos originais, os 12 originais, eles morreram. Então, nesse sentido, não havia como substituição para eles. Era um corpo fechado ali, que era um colegiado, né? Único. Eles foram chamados por Jesus, reconhecidos pela igreja e aceitos como apóstolos por Jesus, certo? E houve depois uma continuidade na sucessão, a continuidade de autoridade. Você vê Paulo treinando Timóteo, colocando Timóteo como pastor na igreja de Éfeso. É uma continuidade, né? Mas é claro que esses sucessores, esses que se chamam aí os pais da igreja, né? Eles não eram do mesmo nível dos 12 apóstolos originais, tá certo? Então, houve uma descontinuidade, mas se nós formos falar de ministério de apóstolos hoje, a gente pode pensar que apóstolo é um missionário pioneiro. Existem áreas a serem alcançadas, os caras vão lá no fim do mundo e aprende a língua e traduz e escreve. Esse é um trabalho missionário pioneiro, é um apóstolo. Você tem os implantadores de igrejas, sempre vai num lugar e abre uma igreja nova. E você tem uma característica também de liderança itinerante. Há certos líderes, certos cristãos, que eles vivem, o ministério deles é sair ministrando e pregando de igreja em igreja, tá certo? Então, numa liderança mais abrangente, mais superficial, não tão fechadinha com a igreja local.
Então, existe aí algumas diferenças entre os profetas de ontem e os profetas de hoje. Vou brecar aqui, aí eu vou ouvir vocês de novo. Vou abrir o microfone, espera aí, deixa eu parar aqui. Pronto, alguém quer comentar sobre esse papel do apóstolo? Diga. O apóstolo não pode ser considerado um discipulador? Porque se ele é enviado para fazer discípulos, então toda pessoa que é discipuladora, ou deveria ser discipuladora, de um outro cristão. Então, ele vai levá-lo à maturidade. Então, como você me falou, todos nós somos apóstolos. Mas, então, nós também poderíamos chamar a nossa igreja de uma igreja apostólica. Porque eu tinha um pouco de dificuldade desse nome, né? Igreja Apostólica, Ministério Apostólico, até que eu estudei isso um pouco mais a fundo. Então, eu entendi. A igreja que vive com o propósito de gerar discípulos, que é o nosso caso. Nós também geramos discípulos. Então, não fica fora. Que o fazer discípulos é uma atividade apostólica, uma das atividades, mas só fazer discípulos não faz desse discipulador um apóstolo. Porque no conceito aqui, no conceito bíblico, o papel do apóstolo ele é bem abrangente, ele é supra a igreja. Ele tem abrangência maior do que a atividade específica do discípulo local, né? de discipulador, né? Mas é uma das atividades de apóstolo. Eu acho que é importante a gente estar falando dessas coisas, né? Para a gente realmente não excluir assim responsabilidades nossas, né? No sentido de que não, isso eu não sou discipulador, eu não sou plantador de igreja, eu não posso me fugir, eu não posso dizer. E nós vamos ter isso também na questão, em cada dom, assim, eu posso estar fazendo, mas a colocação de apóstolo enquanto líder, enquanto itinerante, por exemplo, não daria para ele muita chance de ter um discipulado fixo. Ao mesmo tempo que Paulo carregava Timóteo para todo lado. Ele treinou Timóteo para ser pastor. E quando ele não pôde ser pastor de Éfeso e tinha problemas, ele foi lá e deixou o Timóteo lá para nomear presbítero. Ele falou, te vira aí, ninguém reclame da tua juventude, vão ter que te aceitar aí, você vai tocar a igreja de Éfeso, que já era uma igreja com problema. Então, assim, mas o treinamento que o Timóteo levou foi mais abrangente, mais itinerante também, que Paulo sempre usava ele, mandando ele para cá e para colar. Então, tem o discipulado também nessa situação, né? De apóstolo mais coletivo e menos restritivo, tá certo? Alguém mais? Ô, Girval. Pois não. Nisso que você descreveu e passou o perfil, né, do apóstolo, né? Sim. Hoje, com as igrejas neopentecostais, com tantas pessoas se dizendo apóstolos, você encontra algum hoje com esse perfil que você nos passou de apóstolo? Daqueles que se titulam hoje como apóstolos? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu, pessoalmente, não conheço. Eu. Não vou ser assim. Então, eu não posso, dentro da minha limitação de conhecimento, eu não posso dizer que não existe. Mas existe, por exemplo, existe uma situação de você joga um missionário lá
por exemplo, como aconteceram nos anos 50, o missionário foi plantar a igreja lá na China, onde não existia igreja. Ele está sendo um apóstolo lá, ele é tudo lá naquela comunidade. Ele é tudo. Ele, né, naquele papel que ele está fazendo lá, ele é um enviado, ele é a igreja, é o Senhor Jesus Cristo, ele é tudo ali naquela situação. E a igreja ficou submersa por décadas, até o dia que resolveram fazer um censo e constataram que havia alguns milhões de cristãos underground, tudo subterrâneo, a igreja subterrânea, né? E, assim, são características, era o que o Paulo fazia, né? Essa implantação de igreja, Paulo fazia isso. O Novo Testamento discorre aí a tarefa do Paulo, né? Então, isso é muito importante. Eu acredito que existem pessoas fazendo isso, mas se eu estou lendo a tua mente, teu conhecimento, como é o meu, nós estamos falando de gente que gosta de se vangloriar como sendo Mas quem foi que fez dele um profeta? Ele pegou e se autodenominou o grupo, então ele é profeta do grupo, não é da Igreja de Cristo. Então eu tenho, por exemplo, uma experiência ruim, que eu fui numa igreja aí. Bom, vocês são todas ovelhas, eu vou falar o nome, então, mas vocês não precisam pôr no... Certo? Só para nós aqui. Eu fui numa igreja da Bola de Neve, a convite de uma sobrinha que estava fazendo lá uma consagração da filha, e o pastor é maravilhoso, tem 400, 500 jovens. Um ministério forte com os jovens. E o cara chegou lá, o tal do apóstolo, e falou assim: eu sei que tem aqui uma jovem desempregada que está assim, deprimida, tarará, tarará. Eu tenho um recado para você, eu quero que você se manifeste. E ela não se manifesta, silêncio na plateia. 500 jovens. Você falar que tem um lá que está abatido, está aí... Mas ninguém se manifestou. Ele chamou, convidou, fez apelo evangelístico e voltou. Mas eu sei que tem aqui alguém assim, 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 assim. Eu peço que você se manifeste. Nada. E, enfim, depois, meio a contragosto, já estava tarde, ele encerrou a reunião. Interessante, né? Pelo menos ele não descascou o abacaxi em cima da congregação ali, porque, né? Mas ele ficou exposto. Ele ficou exposto. Pelo menos ele teve a grandeza, não se atreveu a começar a brigar com a plateia para fazer forçar se tivesse essa pessoa ou não. Enfim, isso é ser apóstolo, eu não sei. Essa foi a minha experiência, assim, foi negativa nessa reunião, que eu reconheço que é uma experiência limitada. Mas, assim, hoje em dia, me parece que... Eu vou dizer aqui mais uma outra coisa. Ainda bem que o pastor não está aqui escutando hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se você percebe, em alguns grupos pentecostais, que os líderes eles são endeusados. O respeito, o cara é tratado como se fosse do outro mundo. Porque aquele é o apóstolo, aquele é o profeta, entendeu? E eu fico admirado, porque eu falo, lá na minha congregação os caras só não me dão uns tapas na orelha, porque de tanto que a gente se preocupa em dizer que nós somos iguais, que nós temos dons diferentes, mas nós somos iguais, né?
e em alguns desses grupos eles mantêm esses homens numa aura de santidade. E a preocupação dessa posição toda é até nem por isso que eu falo que, e vou falar também sobre profeta, que o importante é o ensino bíblico. Então, você viver de ir ouvir o fulano de tal pregar, ouvir o fulano de tal profetizar, sem o fundamento da palavra, que é o que nós dissemos aqui, que Paulo está falando aqui na carta dos Efésios, é muito perigoso, tá certo? Então, se você... Assim, a gente precisa lidar, manuseie, quando você fala remédio, como é que é? Manuseie com moderação, né? Você, até segunda ordem, você observe o comportamento, a vida, os frutos, seja de um apóstolo, seja de um profeta. E aí você vai reconhecer quem é um crente e quem não é um crente de acordo com o nosso conceito da palavra. Então, é difícil, eu acho que hoje tem muitos exageros, e a gente fica assim, a gente prefere se fechar completamente do que admitir que aqui e acolá pode ser que tenha gente do bem, entendeu? Diga, Daniel. Uma questão é que o risco da liderança de uma igreja traz poder, né? E aí recebe-se esse título. E nós conhecemos acho que todos vocês sabem, que era profeta, que era apóstolo, e depois, não satisfeito, se tornou pai. Ele deixou o título se tornou pai, e aí colocou não sei quantos dólares irregulares dentro de uma Bíblia e foi para outro país, né? Então, que belo exemplo de apóstolo e pai. É um perigo, né? Porque é o poder que sobe a cabeça e o poder corrompe. Agora, o Gerival queria fazer uma perguntinha para você. Eu acho que talvez você fique livre para responder se está dentro do contexto ou não. No texto que você mencionou, você diz lá que todos devemos pregar, né? E de pregar o evangelho a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão é o seguinte: por que hoje só os pastores têm autoridade para batizar? Se a princípio era para todos. Desculpa, você fique à vontade. Você falou, não é dentro desse contexto, Daniel, vamos ouvir outra ocasião. Eu fico satisfeito. Eu acho que depende do grupo. Por exemplo, quando começou, na época da reforma, teve alguém lá atrás da reforma que acabou, antes de ele batizar os outros, ele primeiro se batizou. E aí ele começou, com aquela autoridade dele, então, batizar os outros. Eu acho que, assim, existe um significado no batismo. O importante é que quem está sendo batizado saiba esse significado. No sentido, vamos dizer, na parte administrativa da igreja, a gente atribui que só batiza na igreja quem reza no credo daquela igreja. Então, existe um significado embutido que quando eu estou batizando esse camarada, ele vai se comportar de determinadas maneiras do meu grupo. Isso é estrutura, isso não é o organismo, né? Então, a princípio, se Jesus fala que a gente pode batizar, não tem por que não. Mas, se você faz isso descontroladamente, pode causar um descontrole, um desmantelamento da igreja, né? E então a gente até dá um curso para a gente batizar. A gente tem um tal de um curso aí para o batizando, tal, e depois faz uma entrevista com a liderança. São precauções que a gente faz, são precauções. Mas, assim, existem coisas, a gente fala que batismo e ceia são
Direitos? Oi, tudo bom? Meu neto chegou falando que a aula está acabando. São direitos privativos do ministro. Então, isso acompanha um certo sacerdotalismo, certo? Então, só quem faz determinadas coisas pode fazer outras. O batismo, servir a ceia. Hoje nós já estamos mais assim flexível com o negócio da ceia, né? A gente já aceita mais que quem não seja um pastor ordenado sirva a ceia. Mas nós ainda, igual você falou, mas a princípio você não tinha que mostrar credencial nenhuma para batizar, tá certo? Aí vai o Felipe, prega para o eunuco, ele vai embora, ele vai para outro canto, já batizou e mandou, e tchau e bens, né? E você vai ver essa multiplicação dentro da igreja primitiva. Mas, como eu disse, quando a gente passa para o século II, a gente passa por um processo de estruturação, de sacerdotelização, não sei, sacerdotelização da igreja. Aí passou-se a ter regras de controle, vamos dizer, mais de estrutura. Então, você também pode batizar pela estrutura alguém que não é cristão. Não é verdade? Tudo dentro dos conformes das exigências do grupo. E você se dá conta depois que aquela pessoa não é cristã. Por quê? Porque não houve certos critérios para fazer o ato certo, da maneira certa, sem ter que ficar corrigindo essas coisas depois, né? Então, eu acho que essa é mais uma questão histórica, Daniel, uma questão de herança, que são atos privativos do pastor. Isso deve estar até no nosso estatuto, eu acho. Batismo, tá? Gival, posso fazer um comentário? Pois não. Você começou a aula falando sobre o reconhecimento que a congregação tem que ter dos seus líderes, né? Sim. Do propósito deles de conduzir as suas ovelhas, né? Agora, mais para o final, nós ouvimos você fazendo comentários, por exemplo, de pessoas que se intitulam apóstolos ou qualquer outra coisa parecida, que são os líderes que estão fazendo isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que em algumas situações a ovelha comprometida, ela pode ficar numa situação muito assim difícil entre a obediência ao seu pastor, né, e a observância de que eventualmente ele não está no caminho correto, né? Então, eu acho que nesse cenário, acho que eu não vejo outra coisa a não ser a importância da oração, primeiro, né, das ovelhas pelos seus líderes e vice-versa, né? Porque a obediência cega nesse tipo de situação é muito complicado, né? Porque o que a gente vê hoje são realmente líderes aí arrastando o pessoal para caminhos completamente errados, né? Enfim, é difícil saber o que fazer nessa situação. É lógico que esse caso que a gente falou de se intitular seria talvez um caso extremo, mas existem outras situações mais amenas, mas que não deixam de ser preocupantes, que eventualmente a liderança está deixando de fazer, né, sendo omissa ou fazendo de maneira errada, e a congregação pode se sentir constrangida em função da posição de obediência que é recomendada para elas, né? Não, veja bem, aí é que eu acho que a gente precisa ter um caminho. O caminho que a Bíblia coloca, vou usar, eu acho que ele vale na igreja de uma maneira geral, é aquele do concílio de Atos 15. Então, Atos 15, o que acontece? Eu tenho dois grupos
um que era judaizante, que achava que você tinha que obedecer à lei de Moisés para ser, e seguir a lei para ser considerado cristão, e tem um outro grupo de gentios que foram batizados e viviam na liberdade e não conheciam a lei de Moisés. Então, os dois grupos, se você ler lá em Gálatas, os dois grupos estão lá, vai uma comitiva lá de Jerusalém para falar para os caras, não, vocês têm que seguir a lei lá na Galácia. Aí Paulo chega lá e fala, não, vocês estão impondo um fardo para o gentio que ele não tem. Justamente, é o que ele escreve no livro de Efésios, vocês não têm esse fardo. E criou ali uma situação. Pedro chegou e Paulo falou para... Pedro estava lá quando chegou essa comissão e Paulo ficou quieto. Paulo não, Pedro ficou quieto sobre essa ponto de vista dos judaizantes. Paulo chegou lá e falou, Pedro, vem cá, você está errado. Leia lá você pode ler lá em Gálatas. Você está errado. Como você, sendo um apóstolo gentil, você para pregar o evangelho, agora você está dando uma de judaizante. Foi criado um impasse. Aí eles chamaram o que? Eles chamaram o Concílio de Jerusalém, né? E foram lá e cada parte expôs a sua versão, o seu entendimento. E ali tinha esses litigantes, em Atos 15, aí eles fizeram as suas exposições. Pedro, quando fez a exposição dele no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, ele já tinha recobrado e ele defendeu a posição de Paulo. Mas isso não significa que os judaizantes também estavam lá marcando posição. E aí ele fala, pareceu bem aos líderes, à igreja e ao Espírito Santo, o que se procedesse assim, 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 assim. Dali para frente escreveram uma carta que eles distribuíram para todos os lugares. Ok, era uma situação. O que eu acho, eu não consigo discutir isso, e nós não temos nem como interferir em outras igrejas. Eu acho que isso tem que ser claro para nós, como congregacionais na igreja congregacional. É autêntico que você discorde, e é autêntico que você queira se manifestar numa situação dessa, como você falou. Ou o pastor está de desacordo, ou a liderança... E você tem o direito, eu acho, de chamar uma assembleia. E falar, sempre em submissão, que a gente não precisa de briga para essas coisas, eu acho, mas falar, olha, irmãos, eu penso isso. E põe o assunto na mesa. E é dever de todo mundo ali decidir a causa, seja ela qual for. Mas não é certo você se discordar e ser cerceado desse direito. Por isso nós somos uma igreja congregacional. Paulo, quando pediu que a igreja de Coríntios disciplinasse um irmão que o maltratou numa das visitas dele, que não está escrita aqui no livro, na carta de Coríntios, ele cita uma carta, ele cita uma situação que não está aqui. Na segunda carta, quando ele responde, ele cobrou da igreja que a igreja devia tomar uma posição. Ele era apóstolo. Ele não puniu o cara. Ele disse assim, ele escreveu aqui, você pega aí em 1 Coríntios, ele fala assim, basta a punição da maioria. Ele entregou o caso da disciplina para a igreja. Então, às vezes, eu acho que falta uma compreensão de todos, pode ser até do pastor, do que é ser congregacional nessa situação. É pertinente você discordar,
Mas qual que é a autoridade superior? A autoridade superior é a liderança. Eu vou lá, marco uma reunião com a liderança e exponho o meu caso. Não satisfeito, eu posso pedir voz na assembleia. Todo mundo numa assembleia tem direito de levantar a mão e se manifestar. Então, assim, em outros grupos não é assim que funciona. Mas, a princípio, esse deveria ser a nossa orientação em casos de discordância, entendeu? Agora, por outro lado, se eu tenho o Espírito do Senhor e a minha consciência está me acusando, eu tenho que fazer voz. Se eu tenho um líder desses que a gente fala, que está fazendo coisa errada e não condiz com a minha consciência, porque eu também tenho o Espírito do Senhor, eu devo manifestar essa realidade e pedir que os irmãos decidam por mim, né? E aí seria uma autoridade da igreja sobre nós todos, entendeu? Então é assim que eu encaro a situação. Não sei se eu te respondi. Não, é perfeito, sim. É muito claro quando nós olhamos para a nossa igreja como congregacionais. Mas olhando para a missão, para o reino como um todo, isso é o que preocupa. Você falou da bola de neve, por exemplo, e tantas outras, e que não tem essa forma de gestão. E, no entanto, eles estão ali usando a mesma Bíblia, ouvindo os mesmos ensinamentos, né? Então, para esses irmãos, a situação é muito mais complicada. Para nós, eu acho que está muito claro essa forma congregacional de ser, né? Parece mais democrática, vamos dizer assim, mas eu acho que é perfeito. Agora, para muitos outros, a situação fica muito complicada, né? Exatamente. Esses grupos neopentecostais que a gente fala, que estão crescendo muito, eles têm uma hierarquia, né? É monárquico, é um governo monárquico. Você tem o bispo lá, o Macedo, embaixo dele ele tem toda uma hierarquia, né? E eles tomam decisão de cima para baixo, você não tem direito de se manifestar, né? Mas também eu acho que é dever, nós vamos ver aqui, que é dever da gente estudar a palavra e ser, assim, controlado pela palavra e conhecer a palavra e tomar decisões. Quer dizer, se eu não concordo com aquela situação, com aquele ambiente e tal, à luz da palavra, pode ser que eu tenha que sair dali, né? Mas a pessoa se converte num lugar, ela acha que só tem experiência daquele lugar, ela acha que é daquela maneira mesmo, sempre vai ser assim, só existe, qualquer outro lugar vai ser igual ao que ele está, e se sujeita àquilo. Então, você tem líderes que são ditatoriais e você impõe um certo fardo sobre a congregação. Por isso que eu disse, é perigoso você viver mais da palavra, da profecia, do que da palavra de Deus, né? Esse é o nosso desafio, eu diria. Mas eu diria para você também que é por isso que eu sou congregacional. É o lugar que me dá uma guarida que responda melhor aos meus anseios cristãos, tá certo? Então, a gente precisa construir isso. Olha, eu tinha preparado para falar com vocês hoje sobre profecia também, nem toquei no assunto. Já passamos, né, da nossa hora, e eu vou fechar por aqui. Deixa eu ver, tem alguém falando aí? O Daniel escreveu. A Vanita pediu licença. O Giba já falou. E o Daniel voltou à importância de sermos bereanos. Tudo bem. Eu acho que a gente vai interromper aqui a nossa aula. Na aula que vem, não perca. Profeta bom e profeta ruim. Profeta verdadeiro e profeta falso.
É uma beleza. O circo vai pegar fogo, eu prometo para você. Gostaram do marketing? Vamos orar, vamos encerrar a nossa aula. Jader, você pode orar para a gente, Jader? Liga o seu